Olá, eu sou Mary Sartori, professora de pintura em tela. Vamos dar início à nossa quarta aula. Nessa aula, nós vamos pintar uma tela utilizando somente as cores primárias e o branco. Depois de medir a proporção, eu quadriculei a tela. Como sobrou só um pedacinho aqui na parte de cima, eu não vou dividir em duas, como a gente fez na aula passada, e vou deixar esse espaço aqui para o céu. Vou utilizar o carvão vegetal para ficar mais fácil de visualizar o desenho. Separei alguns pincéis para utilizar na pintura. Esses de cabo amarelo, normalmente a gente usa no fundo, e para acabamento usamos esses de cabo vermelho, que eles são a cerda um pouquinho mais macia. Eu separei também algumas espátulas, não quer dizer que eu vou usar todas, porque eu quero algumas partes, eu quero trabalhar espatulado, então eu vou deixar essas espátulas aqui à mão para utilizar se for necessário. Essa aqui provavelmente vai ser a que eu mais utilizo, porque ela é mais prática de usar, eu gosto do tamanho dela. Essa também gosto do tamanho para utilizar. Eu escolhi uma figura bem colorida, um tema bem colorido, porque o objetivo da nossa aula hoje é trabalhar as misturas de cores. Nós vamos usar somente as cores primárias, como a gente fez na aula anterior. O amarelo indiano, o carmim e o azul da Prússia. E o branco para iluminar e para dar um pouquinho de opacidade em algumas cores. Eu, particularmente, eu gosto de iniciar a pintura de trás para frente, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Fica mais fácil, como eu sou destra, fica mais fácil para trabalhar nesse sentido do que trabalhar nesse sentido. Se eu fosse canhota, provavelmente eu trabalharia nesse sentido. Vamos começar pintando o céu, depois o mar, e aí nós viemos daqui para frente. Essa nossa aula, ela vai ser dividida em várias partes. Vamos trabalhar algumas partes por aula. Talvez a gente tenha que fazer mais do que uma aula para finalizar esse trabalho. O que a gente quer hoje? Trabalhar as cores. Então, vamos focar
nas cores. Para iniciar o céu, vamos utilizar o azul e o branco para começar. Nosso céu é azul bem clarinho. Vou clarear um pouco mais aqui, que eu coloquei muito azul. Vamos começar a aplicar. Normalmente o céu a gente pinta em movimentos de X. Para misturar a cor, sempre tem que limpar bem a espátula. Cada vez que eu for pegar uma tinta nessa base, eu tenho que limpar bem a espátula para não misturar uma cor com a outra, senão, na hora de fazer as misturas, eu vou ter interferência das outras cores e não vou conseguir, às vezes, a mistura que eu quero. Essa parte aqui onde tem as nuvens, eu vou utilizar uma mistura com bem pouquinho azul, quase branco. Como o meu pincel tá sujo de azul, eu vou usar mais o branco puro, e na hora de passar aqui, ele já vai pegar um pouquinho do azul do meu pincel. Eu tô usando essa cor mais clara, porque quando eu for utilizar as outras cores para fazer as nuvens, não vai interferir tanto o azul, principalmente na parte onde pega o amarelo, ele não vai ter tanta interferência. Para fazer esse tom meio arroxeado, eu vou usar essa mistura que eu tenho aqui do azul, essa mais clarinha, e vou pôr uma pitadinha de magenta. Eu acho que isso aqui é muito. Fazendo movimentos circulares com a espátula. Em algum ponto a gente usa um pouquinho mais de branco para dar uma diferença de tonalidade. O tom amarelado, eu vou usar um pouco de branco e o amarelo indiano. A gente vai dosando a cor até chegar ao tom que a gente quer. A princípio, eu vou trabalhar essas duas cores puras. Depois eu vou dar mais uma misturadinha. O azul com o amarelo, isso tem a tendência de modificar para verde. Então, a gente vai com bastante cuidado aqui onde encontra com azul, sempre limpando a espátula a cada passada para não integrar tanto, para não dar essa mistura para ficar verde. Porque o céu, a gente não vê muito verde no céu, né? Agora, para dar uma escurecida nesse tom de amarelo, para dar um pouquinho, ficar um tom mais parecido com aquele laranjadinho, eu vou pôr uma pitadinha do carmim. Foi muito, ó. O carmim é uma cor tão forte
Mas a gente põe mais amarelo, vamos dosando até chegar ao tom que a gente quer. Com um tom intermediário, depois a gente pode trabalhar um tom um pouquinho mais escuro. Vou dar mais uma escurecidinha no laranja, vou pôr um pouquinho mais de amarelo, mais uma pitadinha de carmim. Vou dar mais uma escurecidinha nessa parte do violeta, vou fazer um violeta um pouquinho mais escuro, só para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte em alguns pontos. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de carmim, junto com essa mistura aqui do amarelo com o branco. Vou pôr um pouquinho mais de carmim nessa mistura aqui, vou pegar um tom um pouquinho mais rosa. Assim, o céu fica com mais nuances. Aquele tom bonito de fim de tarde. A gente pode meter gradinha. Trabalhar até a gente decidir que ficou do gosto da gente. Para pintar o mar, a gente vai utilizar para essa parte superior o tom parecido com essas nuvenzinhas violeta. Vou usar o azul, o branco e um pouquinho do carmim. Como o mar não é muito certinho, a gente não precisa misturar até o tom ficar 100% homogêneo. Porque ele é meio manchadinho mesmo, né? Então, essa mistura a gente faz mais no pincel. Pincelada pro mar é no sentido horizontal. Agora eu vou cobrir essa linha, porque esse é o nosso horizonte. Uma das vantagens do carvão, quando a gente desenha com carvão, é que mesmo ele sendo bem escuro, ele não interfere na cor. Ele não, ó, a gente consegue cobrir ele perfeitamente. Ó. Essa tonalidade vai vir mais ou menos até essa aqui, mais ou menos. Eu vou sujar um pouquinho aqui, ó, um pouco de carmim, um pouquinho de azul, porque na hora de pintar é sempre bom deixar umas marcaçõezinhas um pouquinho mais escuras, porque a gente vê que ali no desenho sempre tem uns tonzinhos mais escuros. Então, vou pegando o tom básico e deixo um sujinho assim, um pouquinho mais carmim, um pouquinho mais azul.
Depois a gente trabalha um pouquinho mais de branco também. Opa, foi muito. Essa parte de baixo aqui do mar, a gente vai trabalhar até aqui mais ou menos com o azul mais puro. Tem umas manchinhas ainda do violeta, mas a gente vai trabalhar umas partes ainda com azul, só o azul e o branco por enquanto. Essas duas cores aqui. Aqui tem um pouquinho de tom de violeta também. Marcaçõezinhas com as cores mais escuras. Nessa área aqui a gente trabalhou as três cores, o branco, o carmim e o azul. Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais só de azul com branco. Aqui, como ele já tá pegando a área da praia, ele faz uma leve curva. Para essa parte aqui do mar, que é mais perto da areia, a gente vai adicionar um pouquinho do amarelo.
barrozinho aqui para fazer a areia. Tinta só no ladinho do pincel, limpa o pincel, volta lá. Tinta só no ladinho do pincel, o lado que tá com a tinta fica pra cima. Bom, já terminamos o céu, terminamos a água. Depois que a gente fizer essas montanhas e as pedras, a gente dá mais um retoquezinho, fazer os reflexos aqui na água, mais umas espuminhas. Só fazer um pouquinho mais de azul, para dar uma integradinha nessa faixa aqui. Dois tons aqui, um pouquinho com azul aqui. Eu dei uma suavizada nesse encontro aqui entre as duas cores. Prontinho. Depois, se precisar de mais algum retoque, na hora que a gente for desenhar as montanhas e as pedras, a gente dá mais um retoquezinho. Isso foi a aula de hoje. E na próxima aula a gente continua mais uma parte. Espero que vocês estejam gostando das aulas. E por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula.